Em algum momento, toda a tarde, eles desaparecem. 1 minuto atrás, seu quintal estava vivo. O sabiá cantando no pé de manga. O bem-te-vi gritando do fio de luz. A rolinha catando grãos na varanda. O beija-flor girando em volta do hibisco, como se o mundo inteiro existisse dentro daquela flor. E então, no espaço de 20 minutos, o quintal esvazia. Os galhos ficam parados, o fio de luz deserto. O quintal que 1 hora atrás estava cheio de vida parece um lugar completamente diferente. Para onde eles foram? A maioria das pessoas assume que voaram para algum outro lugar do bairro, dormindo vagamente em alguma árvore, fazendo o que pássaros fazem quando os humanos param de prestar atenção. Mas a realidade é muito mais específica, muito mais deliberada e muito mais estranha do que qualquer pessoa imagina. Essa noite, enquanto você dorme, os pássaros do seu quintal vão fazer coisas que te deixariam sem fôlego se você pudesse ver. Alguns deles vão derrubar a temperatura do corpo em mais de 20 graus para sobreviver ao frio. Alguns vão se apertar em espaços tão pequenos que você não acreditaria que um único pássaro caberia ali, quanto mais uma dúzia. E alguns deles, os que você nunca pensou como viajantes, vão estar voando centenas de quilômetros acima da sua casa, na escuridão completa. Bem-vindo de volta ao quintal selvagem. Se inscreva antes de sair daqui, porque o que você está prestes a aprender acontece toda noite no seu quintal, completamente invisível para você. E vai mudar a forma como você olha para os pássaros que vê toda manhã. Fique até o final, porque a última coisa que vamos cobrir acontece diretamente acima da sua casa em certas noites do ano. E a escala disso é algo que a maioria das pessoas nunca compreende completamente. Número 1. Para onde seus pássaros realmente vão quando o sol se põe? A resposta é diferente para quase cada espécie do seu quintal. O sabiá laranjeira é um dos mais fáceis de rastrear. Na hora antes do anoitecer, ele se move para a vegetação densa, tipicamente um arbusto cerrado, uma cerca viva de murta ou um emaranhado de trepadeiras a poucos metros do seu território diurno. Ele escolhe a cobertura mais densa disponível, não pelo calor, pela proteção. Um pássaro dormindo é um pássaro vulnerável, e vegetação densa é o mais perto de invisibilidade que um sabiá consegue chegar. Ele volta para o mesmo lugar, noite após noite, por semanas ou meses. Se você tem uma cerca viva de murta ou um jasmim denso, há uma chance real de que um sabiá tenha dormido ali todo o inverno sem você saber. Mas a estratégia noturna do beija-flor é consideravelmente mais surpreendente. Em noites frias, beija-flores entram num estado chamado torpor. Deliberadamente derrubam a temperatura do corpo em até 22 graus abaixo do normal. O coração, que normalmente bate mais de 1000 vezes por minuto, cai para menos de 50. Eles não estão dormindo da forma como nós entendemos sono, estão mais perto de um desligamento controlado, conservando energia suficiente para sobreviver temperaturas que de outra forma seriam fatais. Um beija-flor pesa 3 gramas, o peso de uma moeda de 5 centavos. Sem o torpor, ele simplesmente não sobreviveria até amanhã. E depois, tem o João de Barro. Enquanto outros pássaros buscam abrigo onde podem, o João de Barro construiu o seu. Aquela casa de barro que você vê em cima de postes e mourões não é apenas um ninho de reprodução. É uma fortaleza noturna. As paredes de barro isolam termicamente. A entrada em forma de caracol bloqueia vento e dificulta o acesso de predadores. Pesquisadores da UFPR mediram diferenças de até 6 graus entre a temperatura dentro do ninho e o exterior numa noite fria. O João de Barro não encontrou abrigo, ele o engenheirou. Número 2. O sono comunal. Quando pássaros se apertam para sobreviver,
Periquitos e maritacas são territoriais durante o dia. Um casal defende seu local de alimentação agressivamente. Mas ao anoitecer, esses mesmos pássaros voam para uma árvore dormitório compartilhada com dezenas, às vezes centenas de outros. As regras territoriais do dia são inteiramente suspensas. O cálculo é simples: calor corporal compartilhado significa sobrevivência. Andorinhas fazem algo semelhante. Pesquisadores da Unicamp documentaram dormitórios urbanos de andorinhas com mais de 3.000 indivíduos numa única árvore. Pássaros que, durante o dia, não pousariam a menos de 5 metros um do outro, dividindo um único galho sem conflito aparente. O que isso te diz sobre o seu quintal é o seguinte: os arbustos densos e as árvores que você mantém não são decoração, são infraestrutura de sobrevivência. Nas noites mais frias do inverno, essas estruturas são a diferença entre pássaros que acordam no seu quintal amanhã de manhã e pássaros que não acordam. Número 3. Como os pássaros navegam o escuro. Um pássaro dormindo não está completamente desligado. Muitos pássaros podem dormir com um olho aberto, literalmente. Um hemisfério do cérebro entra em sono enquanto o outro permanece ativo e alerta. O olho aberto, vasculhando por predadores. Os hemisférios trocam periodicamente para que ambos os lados descansem. Mas o pássaro nunca está completamente inconsciente. Pesquisadores estudando patos documentaram isso claramente. Patos dormindo em fila, na borda do grupo, mantinham o olho voltado para fora aberto, monitorando o ambiente, enquanto os do centro dormiam com os 2 olhos fechados. A vigilância distribuída pelo bando. O mesmo princípio se aplica ao seu quintal. O sabiá, dormindo num arbusto, não está dormindo de verdade. O estalar de um galho, o arranhar de uma garra, a presença de um gato se movendo pelo quintal. Tudo isso dispara alerta imediato. A coruja buraqueira que pia do terreno baldio ao lado é ouvida por cada pássaro dormindo no raio de alcance. O quintal noturno tem uma rede sensorial funcionando, mesmo quando parece completamente parado. Tem algo que vale a pena deixar penetrar nisso. O quintal que você vê pela janela à meia-noite, escuro, parado, aparentemente vazio, não está vazio. Está cheio de pássaros num estado de consciência ativa, escondidos em arbustos e galhos, monitorando o escuro com um olho, prontos para se mover numa fração de segundo. Número 4. Os pássaros que você nunca soube que eram noturnos. O sabiá laranjeira é altamente responsivo à luz artificial à noite. Em áreas urbanas, sabiás começam a cantar horas antes do amanhecer, às vezes a 1 ou 2 da madrugada, porque a luz dos postes dispara a mesma resposta hormonal que o nascer do sol natural. Pesquisadores da UFRGS documentaram que sabiás em áreas com iluminação noturna intensa cantavam em média cerca de 40 minutos mais cedo do que sabiás em áreas rurais. A cidade está reescrevendo o relógio biológico dos seus pássaros. Se você já ouviu canto de pássaro de madrugada num bairro iluminado, era quase certamente um sabiá. E depois tem o urutau. Este é o pássaro que a maioria dos brasileiros nunca viu, mesmo tendo um a poucos quilômetros de casa. Durante o dia, o urutau se camufla perfeitamente como uma extensão de um galho quebrado, imóvel, invisível. Você poderia passar por ele a 1 metro de distância e nunca saberia. Mas quando a noite cai, abre aqueles olhos enormes, reflexivos e se torna um caçador noturno, devastadoramente eficiente. A boca se abre para revelar uma abertura que ocupa quase toda a largura da cabeça. E o canto do urutau é um dos sons mais assombrosos da noite brasileira. Um lamento descendente, como um grito triste que desce nota por nota.
No folclore tupi, diziam que era o choro de uma mulher que perdeu seu amor e foi transformada em pássaro. Você pode nunca ter visto um urutau, mas se mora perto de qualquer fragmento de mata, já ouviu um. Só não sabia o que era. Número 5. O que está voando sobre a sua casa agora mesmo. 2 vezes por ano, o céu acima do seu bairro se enche de pássaros. A tesourinha que visita seu quintal no verão migrou do sul e está voando de volta agora. Andorinhas cruzam o continente à noite, navegando por campos magnéticos e padrões de estrelas que nossos olhos nem conseguem perceber. Pesquisadores do CEMAV monitoram essas migrações usando anilhamento e observação. Em noites de pico migratório, a quantidade de pássaros cruzando sobre uma única cidade do Sudeste pode chegar a dezenas de milhares. Não são espécies exóticas, são os seus pássaros, os que vão passar o verão no seu quintal, passando sobre você agora mesmo no escuro. O beija-flor que vai aparecer no seu jardim em setembro pode ter viajado centenas de quilômetros, pesando 3 gramas, cruzando regiões inteiras guiado pelo instinto. O quintal fica quieto ao anoitecer. Mas o que você vê quando olha para esse quintal vazio não é ausência, é ocultação. O sabiá está no seu jasmim, o beija-flor está no galho mais alto, a temperatura do corpo caindo até o mínimo necessário para sobreviver até amanhã. O João de Barro está dentro da fortaleza que ele mesmo construiu. Sobre o seu telhado, pássaros que você só vai ver em setembro estão passando aos milhares. Isso acontece toda noite. Da próxima vez que seu quintal ficar quieto ao anoitecer, você vai saber que os pássaros não foram a lugar nenhum. Eles apenas se moveram para a parte da vida deles que você nunca tinha conseguido ver. Me conta nos comentários, você já ouviu pássaros cantando no meio da madrugada no seu quintal? Eu quero ouvir. Eu leio todos. Te vejo no próximo.